Antes de orarmos, gostaria de compartilhar um testemunho poderoso. Um testemunho que nos ensina sobre perseverança, fé e a importância de manter uma perspectiva bíblica na vida. O ano era 2003. Um entusiasta ao ar livre, extremamente experiente, se viu literalmente entre a cruz e a espada. Aaron Ralston saiu de sua casa para explorar, sozinho, o Parque Nacional de Canyonlands, no sul de Utah. Em sua jornada solitária, introspectiva, pelos terrenos acidentados e de beleza incomparável, algo inesperado aconteceu. Uma rocha imensa, acima dele, deslizou e prendeu seu braço. Assim como na vida, planejamos como as coisas serão, como faremos isso ou aquilo, e então algo inesperado acontece. De repente, você se vê preso, e seja por uma doença em seu corpo, ansiedade por causa de uma crise econômica, ou por uma pandemia que impede a realização de um sonho. Então, e o que você faz quando o inesperado acontece? Quando percebe que talvez precise abandonar os planos ou até mesmo enfrentar o medo da morte, o medo de perder um desejo, ou de abandonar um sonho? Uma saída seria se agarrar à vida eterna oferecida em Jesus Cristo? Aaron ficou preso, encurralado, por 5 dias. Ao falar sobre esse momento, ele disse que teve que ter uma conversa séria consigo mesmo. Eu não tinha escolha, ele pensou, a não ser cortar o próprio braço. O processo levou 1 hora. Aaron perdeu 25% do seu sangue. Mas, mesmo desidratado, perdendo sangue, se sentindo fraco e com uma dor indescritível, ele se libertou da rocha de 360 quilos. Aaron escalou o cânion e procurou ajuda. Agora, essa não é uma história fácil de ouvir, e eu não a tomo de forma leviana. Mas Aaron Ralston foi citado dizendo: eu não perdi meu braço, eu ganhei minha vida de volta. Ele também disse algumas coisas poderosas, que me inspiraram a compartilhar essa mensagem com você. A primeira é: quando o trauma acontece, nós escolhemos se isso será uma tragédia ou um triunfo. Nós escolhemos se seremos vítimas ou vitoriosos. A segunda é: todos têm uma pedra em sua vida, seja por estresse, incerteza ou medo. Você faz o que for preciso para transformar essas pedras em triunfos. Ralston ainda disse: quando as pedras vierem, e pode ter certeza de que elas virão, e que suas pedras também sejam suas bênçãos. Se você aceita se libertar, escreva nos comentários: remove minha pedra. E aproveite para se inscrever e deixar seu joinha. Eu não sei de que forma a pedra em sua vida vai aparecer, mas, seja qual for a circunstância que você enfrente hoje, lembre-se do que a Bíblia diz no Salmo 42. Ele me tirou do poço da destruição, do lamaçal, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Creia no Senhor, e Ele o tirará do poço em que você está, colocando seus pés sobre uma rocha firme. Sua pedra pode vir como uma decepção ou traição, mas seja o que for, Deus o conduzirá, desde que você se veja através da palavra de Deus. Você é mais que vencedor, você é feito de forma maravilhosa e tremenda. Não desanime. Agarre-se à promessa de que Deus o tirará do poço do desespero e firmará seus pés sobre a rocha. Agora, essa não é uma história fácil de ouvir, e eu não a tomo de forma leviana. Mas Aaron Ralston foi citado dizendo: eu não perdi meu braço, eu ganhei minha vida de volta. Ele também disse algumas coisas poderosas, que me inspiraram a compartilhar essa mensagem com você. A primeira é: quando o trauma acontece, nós escolhemos se isso será uma tragédia ou um triunfo. Nós escolhemos se seremos vítimas ou vitoriosos. A segunda é: todos têm uma pedra em sua vida, seja por estresse, incerteza ou medo. Você faz o que for preciso para transformar essas pedras em triunfos. Ralston ainda disse: quando as pedras vierem, e pode ter certeza de que elas virão, e que suas pedras também sejam suas bênçãos. Se você aceita se libertar, escreva nos comentários: remove minha pedra. E aproveite para se inscrever e deixar seu joinha. Eu não sei de que forma a pedra em sua vida vai aparecer, mas, seja qual for a circunstância que você enfrente hoje, lembre-se do que a Bíblia diz no Salmo 42. Ele me tirou do poço da destruição, do lamaçal, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Creia no Senhor, e Ele o tirará do poço em que você está, colocando seus pés sobre uma rocha firme. Sua pedra pode vir como uma decepção ou traição, mas seja o que for,
Deus o conduzirá, desde que você se veja através da palavra de Deus. Você é mais que vencedor, você é feito de forma maravilhosa e tremenda. Não desanime. Agarre-se à promessa de que Deus o tirará do poço do desespero e firmará seus pés sobre a rocha. Paulo, em 2 Coríntios 1h05, disse: Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês; se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participam da nossa consolação. Paulo continua dizendo: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Fomos oprimidos e sobrecarregados, além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo mortal. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto estava na Ásia, Paulo afirma que enfrentou aflições severas e provações intensas, a ponto de dizer que foi sobrecarregado além de suas forças, tanto que chegou a perder a esperança de vida. Ele disse que parecia ter recebido uma sentença de morte. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar passar por dificuldades tão intensas que parecem uma sentença de morte escrita contra o seu nome? Consegue imaginar ser tão oprimido por problemas? Foi assim que Paulo se sentiu. Mas, se você prestar atenção ao que ele diz no versículo 9, Paulo afirma: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele está, essencialmente, dizendo que esses tempos difíceis, essas provações, nos ensinaram a perder toda a confiança em nós mesmos e a colocar toda a nossa confiança em Deus, o Deus que ressuscita os mortos. Todos nós passamos por tempos difíceis. Todos nós passamos por períodos em que parece que as probabilidades estão contra nós e a dor se torna um sentimento com o qual estamos muito familiarizados. No Salmo 1:9-71, Davi disse: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. E eu sempre me perguntei: como pode ser bom ser afligido? Como pode haver algo de bom em passar por dor, tribulação e tempos difíceis? Mas aqui está a verdade: as aflições, as situações difíceis, fazem mais do que simplesmente revelar o tipo de caráter que temos. Tempos difíceis moldam e formam nosso caráter. Agora, eu acredito que a aflição, embora desagradável, é necessária para o homem ou a mulher cristã. Por quê? Se não fosse pela luta que você está passando, como saberia que Deus nunca o deixará e nunca o abandonará? Se não fosse pela aflição em seu corpo, como você saberia que pelas suas pisaduras fomos curados? Se não fosse pela aflição em seu corpo, como você saberia que pelas suas pisaduras fomos curados? Se não fossem os desafios financeiros que você enfrentou, como saberia que o Senhor é o seu provedor? Problemas às vezes podem ser uma bênção, santos de Deus. Então, anime-se, independentemente do que você esteja enfrentando agora. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és digno de receber todo o meu louvor e adoração. Se os problemas nos pesarem, Tua misericórdia e Tua graça nos levantarão. Embora as dificuldades da vida possam nos levar ao limite, por Tua misericórdia e por Tua graça, Senhor, nós venceremos. Pai, as situações que enfrentamos às vezes podem ser trágicas e de partir o coração, mas olhamos para Ti, Senhor. Pela Tua misericórdia e pela Tua graça, somos mais que vencedores. Que Tua vontade divina seja realizada em minha vida. Se a provação que enfrento for para me moldar e me tornar mais agradável a Ti, que a Tua vontade seja feita. Se a provação que enfrento for para fortalecer minha fé e meu caráter, que a Tua vontade seja feita. Senhor, se a provação que enfrento for para me treinar a ser mais paciente, mais orante, mais grato, que a Tua vontade seja feita, Pai.
Seja qual for tua vontade ao permitir que eu enfrente dificuldades, que tu realizes em mim aquilo que desejas realizar. Transforma-me, renova-me, ensina-me o que for necessário. Eu me rendo a ti, Senhor Jesus. O Salmo 102, versículos 1 e 2, diz: Ouve a minha oração, Senhor, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, e inclina para mim os teus ouvidos, no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Senhor, ouve o nosso clamor quando enfrentarmos dificuldades, quando estivermos em apuros. Livra-nos e seja o nosso auxílio. Pai, tua palavra em Tiago 1:2-4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pai, se eu tiver que enfrentar tempos difíceis, se eu tiver que suportar tempos duros, que tudo seja para a tua glória. Oro para que tu uses qualquer desafio difícil para construir meu caráter. Usa essas aflições para fortalecer minha fé, Senhor. Ajuda-me a entender que, às vezes, tu podes permitir aflições em minha vida para que eu cresça espiritualmente, para que eu aprenda a orar com mais intensidade. Senhor, eu entendo que tu estás mais preocupado com o meu caráter do que com o meu conforto. Tu te importas mais com o meu crescimento como crente do que com a quantidade de bênçãos que recebo. Tu, Senhor, estás mais preocupado com o estado do meu coração do que com o nível do meu conforto. 1 Pedro 1:6-7 diz: Nisso exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achada em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Senhor, ao enfrentar várias provações, que o resultado seja que eu confie mais em Ti. Que o resultado das minhas provações seja uma fé mais forte. Oro para que cada aflição me leve à maturidade espiritual. Oro para que cada aflição me deixe com o desejo de me conectar verdadeiramente contigo, Senhor Jesus, porque sei que não posso passar por esta vida com minha própria força. Senhor, tua palavra me diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Os Salmos 34:19. E, assim, eu olho para ti como meu resgate. Pai, quando tu me permites passar por tempos difíceis, quando permites que eu enfrente certos obstáculos, eu me agarrarei à tua palavra. Tua palavra diz no Salmo 34:2-15-18. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que fazem o mal, para cortar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu bendigo o teu santo nome e te agradeço por ouvir minha oração. Senhor Jesus, seja glorificado agora e para sempre. Em nome de Jesus, eu oro, amém. Glórias a Deus pela sua vida. Que essa oração a transforme, em nome de Jesus. Saiba que, em momentos em que estamos quietos diante de Deus, precisamos perceber o quão poderoso Ele é. A Bíblia nos diz que não há ninguém e nada que possa ser comparado a Deus. Precisamos nos lembrar disso, e nada e ninguém é digno de competir pelo lugar número 1 do seu coração. Deus deve ser o primeiro em seu coração, sempre. Povo de Deus, quero te perguntar algo. Quando foi a última vez que você reconheceu publicamente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Talvez tenha sido para um colega de trabalho que você vê todos os dias, ou para alguém que você acabou de conhecer e com quem iniciou uma conversa. Mas, no geral, acredito que cada um de nós, durante o curso de nossas vidas, terá pelo menos uma oportunidade de declarar publicamente o que acreditamos e em quem acreditamos. A Bíblia diz em Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Agora, não sei sobre vocês, santos, mas aqui está a minha confissão. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai, a não ser por Ele.
Eu creio que Ele é o pão da vida, aquele que pode nos sustentar. Eu creio que Jesus Cristo é o príncipe da paz, e que nele você encontrará uma paz que vai além de todo entendimento humano. Eu creio que Jesus Cristo é a luz do mundo e o bom pastor. Eu creio que Ele foi um curador e realizador de milagres quando caminhou nesta terra, e também creio que Ele ainda é capaz de fazer o impossível nos dias de hoje. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, e creio que Ele ressuscitou após 3 dias e subiu às alturas, e neste momento está sentado à direita do Pai. Escute-me, em nome de Jesus, há poder. Jesus Cristo é o nome acima de todo nome. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o ressuscitado, o Todo-Poderoso. Quando falamos o nome e o poderoso nome de Jesus Cristo, toda doença tem que se curvar, toda enfermidade tem que sair, toda cadeia tem que ser rompida. E aqui está minha palavra para vocês. O diabo, neste mundo, está agressivamente tentando afastar as pessoas do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Portanto, é hora de nós, crentes em Jesus Cristo, nos levantarmos e declararmos ao mundo que existe um Salvador, que há alguém que pode te libertar se você está preso, que há um Redentor, e o nome dele é Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva em nosso canal, curta a oração e deixe também o seu pedido nos comentários. Assim, nós, santos, não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas como cristãos, devemos nos levantar e lutar pelo Evangelho. Devemos nos levantar como filhos e filhas do Altíssimo e proclamar que Jesus Cristo é Senhor.